Galera, o poder do Diablo é algo que sempre foi um mistério pra nós. Nós só vimos ele lutar algumas vezes durante as temporadas e isso aí é só a ponta do iceberg do que realmente ele é capaz de fazer. A existência dele também tá envolta de muitos mistérios. Eu tenho certeza que muitos de vocês querem saber mais sobre o Diablão, né? Então, aqui tô eu pra explicar o potencial dele, como ele conseguiu superar um Lorde Demônio e basicamente como o Diablo evoluiu pra no final das contas. Então, se você quiser acompanhar toda a evolução do Diablo e o quão forte ele realmente se tornou até o momento da Light Novel, vem comigo, meu amigo, que eu vou te contar tudinho nesse vídeo aqui. Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, é muito bom a gente ver o oponente do Diablo lentamente percebendo o quão poderoso ele é. Galera, desde o início ele sempre foi absurdamente forte, tanto que quando o Rimuru convocou ele lá, ele acabou com o Razen fácil. E isso aí ele não tinha nem nome ainda, tá? Acabou que depois ele recebeu o nome do Rimuru e o Diablo teve a primeira evolução em força, como todos os outros que receberam nomes também evoluíram. Mas acontece que não parava por aí. O Diablo ele ficou um tempo no mesmo patamar ali, até quando ele foi pra Falmouth. Aí é que a gente pôde ver ele evoluindo ainda mais. Desde que os 5 anciãos deram a ordem de matar o Diablo, eles começaram a investigar ativamente o que era aquele demônio, né, com que eles estavam lidando, e a partir disso descobriram que o Diablo não era um demônio regular, um demônio qualquer. Ele era, na verdade, um demônio que sempre deixa o like aqui no vídeo. Então, meu irmão, manda bala você também e capricha nesse like aí, pô. Tamo junto demais, hein, família? Brincadeiras à parte aqui, vamos voltar aqui. Bom, nós vimos chegarem à conclusão de que o Diablo tinha superado o Razen, o que indicava que, no mínimo, ele era um arquidemônio moderno ali, né? Totalmente diferente. Havia uma boa chance de que ele fosse ainda mais velho até do que isso, desde que o demônio mais velho é cada vez mais poderoso, né? A gente sabe que quanto mais a idade passa, mais forte eles ficam. É tipo dragões. E eles eram para ter um pouco mais de contexto sobre esses termos, sobre o que tudo significava. Então a gente sabe que arquidemônios eram ameaças de classe calamidade, tipicamente entre 200 e 300 anos ali de idade. Demônios medievais eram mais próximos daqueles que era tipo 1000 anos, tá ligado? E eram poderosos o suficiente para serem assistentes de lordes demônios. Isso representava um nível de força completamente diferente dos demônios de nível inferior. O Danrada, ele começou a estremecer quando pensou nisso, já que o demônio medieval já era uma ameaça para toda a humanidade. Se um demônio assim chegasse no mundo, a destruição que poderia ser causada, pô, não tem nem comparação, era imensa. Por isso que o Império lá do Oriente, ele colocou algumas limitações dos demônios que poderiam convocar para garantir lidar com qualquer coisa além da Idade Média. Fazer isso custaria a alma do invocador, e cuja essência logicamente seria consumida em troca ali dos demônios. Os registros do Império eles só tinham invocações bem-sucedidas para demônios de até a Idade Medieval. Tudo além disso era totalmente desconhecido. Agora tu sabe que esses arcos medievais aí de demônios podiam soar como se fossem super poderosos, mas a única razão pela qual eles pareciam assim é que, vindo da perspectiva do Danrada, né, numa escala mais objetiva aqui, um arquidemônio medieval é tão poderoso quanto o Razen, se a gente for escalar. Cara, isso pro resto da humanidade era uma lenda absoluta. Para um demônio subjugar um cara, fazer o Razen, por exemplo, do seu subordinado, isso sugeriria que aquele demônio era ainda mais poderoso do que o demônio medieval. Todas essas informações vieram de pesquisas do Império Oriental sobre os demônios, e a razão para isso foi que eles foram forçados a isso para estarem perto de uma fortaleza demoníaca com muito poder. O Império do Oriente, então, ele tinha dedicado muito tempo e muitos recursos aprendendo como se adaptar a esse tipo de coisa para tentar vencer o diabo, estabelecendo um regime treinado especificamente na arte de caçar demônios. As suas pesquisas permitiram a eles criar todos os tipos de táticas antidemônio possível, mas enquanto um arquidemônio você só ouvia em lendas no Ocidente, lá no Oriente já era uma ocorrência muito mais frequente, alguma coisa que eventualmente eles estavam botando os demônios ali, né, que categorizavam para criar estratégias individuais. Foi por isso que os caçadores de demônios eram tão bem informados quando se tratava de identificar o Diablo. É realmente muito cativante quando eles finalmente fazem o processo para chegar de frente dele, né? E aí começamos quando eles cercam o Diablo.
Os pensamentos iniciais eram que ele era só um arquidemônio, assim como todos os outros arquidemônios, ele acreditava que a fraqueza do diabo estava na forma física dele. Sim, galera, um demônio denominado arquidemônio, ele é significativamente mais forte do que um arquidemônio regular, mas mesmo assim o corpo físico dele ainda é o caminho para derrotar ele. O líder, ele sabia exercer com cautela, com relação ali do potencial de que eles estavam lidando com um demônio antigo. Inicialmente eles acreditavam que o diabo era só um medieval, mas depois de ver ele, que ele tinha um nome de fato, imaginaram que, melhor considerar ele um demônio antigo. Ninguém sabia que ele era um primordial, né? Essa era uma classe de demônios mais antiga do que a medieval e comumente associada à nobreza demoníaca, uma ordem superior dos demônios dotados de poder, inteligência e também possivelmente até um exército gigantesco. Eles eram uma ameaça significativa e o líder, ele sabia não subestimar esse tipo de demônio. Isso não quer dizer que eles não achavam que ainda poderiam derrotar o Diablo, não, tá? Mesmo que essas possibilidades dele ser um demônio antigo, aos olhos da galera, eles ainda pensavam no Diablo como apenas um arquidemônio. E o oponente como líder dos caçadores de demônios, ele tinha uma experiência lutando contra esse tipo de monstro. No entanto, havia sempre uma coisa que o caçador achou muito estranha. A maneira como a confiança do Diablo superava qualquer outro demônio, tá ligado? Que ele já tinha enfrentado antes. Ele sempre foi um cara muito confiante, né? Por isso que eu gosto muito do Diablo. E claro, era normal se ver demônios superestimarem aí o seu poder e tal, mas ver ele num nível como esse era desanimador para qualquer pessoa. A falta de preocupação do Diablo com o ataque de todos, não dava nem para ser chamado de arrogância. Era algo ainda mais impiedoso do que isso. O ataque então que eles começaram a realizar foi o que tinha o mais moderno de tecnologia antidemônio possível. O propósito era romper as camadas das barreiras com as quais o demônio normalmente se protege, e isso forçava ele à não dependência de algumas pistas mágicas, o que normalmente teria sido suficiente para lidar com os demônios que eles geralmente enfrentam. Mas o Diablo não era um demônio normal. Como a gente viu, a resistência inata dele já estava começando a aumentar. Significava que ele não precisava de uma barreira. Esse era um segundo sinal, basicamente, de que o Diablo era diferente. O terceiro veio quando ele nomeou a habilidade e usou para aterrorizar todo mundo, porque isso era algo que um monstro de classe Lorde Demônio poderia possuir. E nos trazendo de volta para a conversa sobre os fatores do Lorde Demônio, de evolução do demônio, isso pode ter sido um pouco confuso lá no anime, mas era essencialmente o Diablo educando as pessoas sobre como a sociedade demoníaca realmente funciona. Ele explicou tudo. A primeira parte da confusão vem do conhecimento limitado de todos os caçadores de demônios que acontecem ali, e ele acreditava que os arquidemônios eram níveis mais altos dentro da hierarquia dos demônios. É por isso que eles achavam que não era possível que eles se tornassem Lorde Demônio. Com o tempo, eles foram capazes de formular melhores estratégias em conservar a magia, e eles tinham otimizado todas as formas pelas quais eles poderiam usar essa magia, encontrando métodos mais eficientes de tirar o máximo de proveito delas. Foi esse conhecimento que fez os caçadores de demônio não terem mais medo dos demônios. Por quê? Conhecendo os limites dele, eles poderiam usar isso contra eles, entendeu? E para eles, o conhecimento era o que dava vantagem numa batalha contra um demônio. Agora, o caçador estava certo de que todas essas pistas mágicas do demônio eram limitadas, mas como o Diablo disse, achar que elas eram impossíveis de evoluir estava completamente errado. Esse foi o ponto errado que eles pecaram, entendeu? No caso, o Carmesim, o Guy Crimson, ele era um exemplo vivo disso. Isso poderia acontecer com qualquer demônio, desde que eles conseguissem maximizar sua força e vivessem por 2000 anos. Foi um trabalho leve para alguém tão forte quanto o Diablo, mas não tanto para qualquer outro demônio assim. Os demônios naturais, eles gostam de combate, é uma coisa normal, independentemente deles terem sido convocados no reino físico ou permanecerem numa batalha espiritual. Certamente eles seriam parte constante do reino espiritual, que era particularmente implacável. Perder uma luta para eles significa ter todas as pistas mágicas reduzidas a um limite absurdo, o que levaria ele a regredir num estado anterior e redefinir qualquer processo que ele tenha de aprendizado ou que ele tenha chegado para ascender a um arquidemônio. Mesmo que o Diablo tenha feito a evolução dele parecer fácil, o que realmente implicava era alcançar esse potencial máximo primeiro e depois manter ele por 2000 anos sem perder nenhuma vez, nenhuma batalha. E esse era um conhecimento que faltava para os caçadores de demônios. Mesmo que a revelação fosse surpreendente, o que chocou mais ainda foi a referência casual do Diablo à sociedade demoníaca, que tinha uma postura muito rigorosa em relação à hierarquia. Para um demônio menor, se referir a um superior sem qualquer termo de respeito era tão impensável quanto o fim do mundo. Não importava se você era primitivo ou um arquidemônio, a hierarquia da sociedade demoníaca era alguma parada que precisava ser respeitada. Porque o Diablo, por exemplo, se referia a Blanc, que a gente vai aprender mais pra frente que é a Testarossa, como alguém que seja inferior a ele nessa parada. Então, assim,
não tem como se igualar. O Diablo, ele sabia que ele estava se referindo a ela tão casualmente, significava que ele tinha que ser pelo menos tão poderoso quanto ela, o que causou um incidente ali, mano, doideira, tá? Só que assim, foi um pensamento assustador que finalmente deixou os caçadores percebendo com quem eles estavam lidando. Só que assim, o nome do Diablo também nunca foi mencionado em nenhum dos textos antigos, por isso que eles achavam que ele não era alguém especial. Isso significa que ele só era talvez um grande demônio? Não, ainda não, galera. Sendo esse o caso, a única coisa que os inimigos viram e sentiram o Saad ali, né, principalmente, ele estava preocupado com o caso improvável do Diablo ser um demônio primordial sem nome, só que no caso agora ele tinha um nome. Como ele sabia muito pouco sobre os demônios em geral, esse não era um cenário em que ele daria mais do que um segundo pensamento aí. Ele simplesmente reforçava a confiança com a ajuda e a ignorância da igreja. Isso fez a arrogância do Diablo aparecer ainda mais irritante para todos, já que um suposto arquidemônio ali, né, como ele, não estava perto do nível de um Lorde Demônio e estava se achando demais. E quando o Diablo revelou que ele na verdade era um demônio Peer, né, que isso aí começou a mudar tudo. Lá no anime é dito traduzido para Lorde Demônio, tá? Mas para evitar algumas confusões aqui, galera, a gente vai continuar chamando ele de demônio Peer, porque nessa parte ele ainda não se tornou um Lorde Demônio total, entendeu? Esse nível de demônio, ele existia só em lendas, nada oficial. O Demon Peer, ele foi classificado como uma ameaça de nível desastre, ou seja, é uma entidade com força suficiente para rivalizar com países inteiros. E eles foram criados para ter um poder que excede muito em qualquer outra coisa ali de famílias, na família dos demônios. Nem mesmo os espíritos superiores poderiam chegar perto ali de como fortes eles eram. De fato, se alguém esperasse ter uma chance de derrotar um bicho desse, no mínimo vários elementais de classe Lorde seriam necessários para fazer isso. Os demônios Peers, eles eram tão incríveis e raros, e tão distantes, que se não fosse por ocasionais histórias, ninguém nem saberia que eles existiam, sacou? Essa foi uma evolução que o Diablo estava se referindo e que apagou completamente quaisquer limites que eram impostos a ele. Ou seja, a contagem de magículas dele agora estava num ponto em que ele nem poderia ser compreendido mais. E foi depois disso que o Saad tentou lutar com todos eles, relutante, né, em lutar sozinho contra o Diablo, mas não importa o quão habilidoso eles pensassem que ele era numa luta, o resultado, no mínimo, seria humilhante pro lado do Diablo. Quando a magia dele foi implantada, o Diablo já tinha analisado toda a estrutura do cara e, mano, desmontou ele, removendo efetivamente toda a capacidade do Saad de dobrar as leis da natureza e usar elas ao seu benefício. Isso forçou o Saad a lutar apenas com as artes, né? Luta de corpo a corpo, basicamente. Só que a única vantagem sendo a habilidade tática que ele tinha. Cara, a diferença de força mágica fez parecer que o Diablo estava lutando contra um bebê. Qualquer lacuna de diferença ali que houvesse, né, de experiência tática, o Diablo só preenchia essa lacuna através da análise cuidadosa. Ele apresentava um nível de crescimento já nessa batalha genuinamente assustador. E depois que o Clero fez a aparição, o Diablo aguentou os ataques deles, né, tranquilo, como se fosse nada. Apesar de ser a classe mágica mais forte que eles tinham, né, a parte da família nuclear lá, a chama nuclear, que não fez absolutamente nada pro Diablo. Foi quando o Clero mudou para magia sagrada, tentando liberar todo o finalizador especial, aquele Trinity Break e tudo mais, um feitiço mais poderoso que já existiu dentro da magia sagrada. Só que essa descida da luz ali destruiria absolutamente qualquer coisa, pessoa, até célula composta ali no lugar. Não importa o quão forte você fosse, se fosse um monstro nascido da magia, até mesmo os Lordes Demônios achariam um ataque impossível de resistir. O Diablo, mais uma vez, não se preocupou o mínimo. Desde o momento que os três tentaram lançar esse feitiço, ele simplesmente, com um estalar do dedo, cancelou tudo. Ele negou o feitiço. Não foi o ato de instalar que cancelou, mas a fundição toda de uma arte conhecida como Tempo de Desespero, galera. Essa era uma habilidade do Diablo que ele criou sozinho. Como assim, mano? Ele usou a habilidade única do Tentador, que era uma forma em que ainda não tínhamos visto antes, além da manipulação do controle que nós vimos já, e o Tentador também vem com uma sub-habilidade, que era o Mundo da Tentação. E lógico, originalmente ele permitia que afetasse o estado subconsciente e mental do alvo, só que o Diablo melhorou essa habilidade, fazendo muito mais agora. Agora ele conseguia materializar o mundo virtual que estava sob o controle absoluto dele, e as vítimas dentro desse lugar ficariam todas impotentes, tá ligado? Pra fazer qualquer coisa e simplesmente ia sucumbir ali. Como as regras eram determinadas inteiramente pelo Diablo, ele poderia até ditar quem poderia viver e quem poderia morrer dentro desse mundo.
O que torna essa habilidade ainda mais poderosa é a maneira como ele combinou com a troca de realidade para tornar ela real. Desde o princípio, o mundo era nada mais do que um mundo virtual, só que a troca de realidade permitia que ele pegasse esse mundo falso e transformasse numa coisa real. Isso significa que qualquer monstro, criatura que ele imaginasse dentro daquele mundo, depois da troca de realidade, tomaria forma física e se tornaria real no mundo físico. Era uma habilidade injustamente poderosa, que podia ser usada para todos os tipos de coisas desumanas. Tempo de Desespero era, portanto, uma combinação de tentação, troca do mundo da realidade lá, e que, como nós vimos, prendeu o clero todo lá dentro, né? E, mano, tudo criado pelo próprio diabo. Ele fez a magia totalmente ineficaz dentro daquele mundo, tornando tudo real e depois colapsando aquele plano separado em cima de si mesmo. A parte de colapso ali era uma arte separada, na qual ele referia como se fosse o fim do mundo. Era um ato de destruir a realidade dele, recém-formada, e fazer ela voltar no absoluto zero, criando um plano de existência completamente separado, que era algo que não tinha como escapar. Tá, tecnicamente era possível, mas para isso a vítima teria que ter um corpo espiritual muito treinado ou então uma força de vontade incrivelmente refinada para teoricamente conseguir se libertar. Fazer isso significava dominar o próprio diabo, o que era muito improvável que alguém pudesse fazer. Acho que só o Rimuru faria esse tipo de coisa. Depois disso, acontece toda a luta contra o Império, né? Também o Rimuru foi invadido lá, levaram Veldora e olha só, o Diablo ele ganhou um upgrade ainda maior no poder nessa parte aí. Lá no volume 14, galera, ele se transforma num verdadeiro Lorde Demônio desperto, evoluindo de um demônio pir para um Lorde Demônio de fato. Essa evolução tão impressionante que o Rimuru até teme o Diablo, né? Teme inclusive que ele pode ser mais forte do que ele agora e que possa trair no futuro. Mas nesse nível, o poder do Diablo se equipara ao poder do Rimuru, nessa escala, né? E juntando todas as diferenças de habilidade que o Diablo ganhou ali, né? Essa era uma visão assustadora até mesmo para o nosso slime. Tem um comentário do Diablo em que ele fala que ele queria usar essa evolução para finalmente adquirir uma habilidade suprema, uma habilidade definitiva. A única razão pela qual ele nunca conseguiu uma é porque ele achava que era meio idiota copiar isso daí. Só que, galera, as habilidades supremas, elas deveriam de fato ser o auge de força. Se você não tiver uma habilidade suprema, o seu oponente tendo uma, a lógica ditaria que você vai perder essa batalha. Só que o Diablo, lógico, ele tinha uma confiança absurda e ele mostrou que ele poderia vencer usuários que têm habilidades supremas sem precisar de uma. Agora, aos serviços do Rimuru, o Diablo queria se tornar mais forte possível. Então ele assumiu que na sua oferta para atualizar a habilidade única do Tentador, né, do Senhor da Tentação, ele usou uma das 14 habilidades demoníacas, Azazel. E olha só, a função dessa habilidade é o controle da dominação, concedendo ao usuário a capacidade de manipular e comandar outros com autoridade absoluta. Dificilmente a pessoa vai conseguir resistir. Esse aspecto de habilidade é particularmente útil em batalhas, manobras políticas, o que permite ali para transformar os inimigos em aliados e subjugar os oponentes num confronto físico. O controle exercido, por exemplo, por Azazel não é só um controle psicológico, mas se estende ao nível espiritual, sacou? Outro aspecto de Azazel também é a melhoria de habilidades do nível inferior, o que é incrivelmente vantajoso nas mãos de um cientista mágico como o Diablo. Usando o Azazel e os anos de experiência que o Diablo tinha, o Diablo melhorou quase que todas as habilidades dele. Então, com exceção do Rimuru, o Diablo poderia ser o personagem com mais habilidades e capacidades nesse ponto da história. Algumas das habilidades mais fortes dele incluem toda a criação, que permite ele compreender qualquer mecanismo universal com uma compreensão básica, o Haki do Senhor Demônio, que é usado para subjugar o exército imperial lá, o oriental, muito similar ao Haki do Conquistador, a percepção universal, que permite ele perceber absolutamente tudo numa barreira multidimensional circundante, a dominação do espaço-tempo, que dá ao Diablo acesso para viajar entre mundos diferentes ali e também aprimorar suas manipulações da lei e do teletransporte, permitindo transcender as leis da física e da natureza durante as lutas, mundo da tentação e a troca de realidade, que cria uma dimensão tentadora para poder prender as vítimas e dizimar elas depois de uma evolução. O Diablo ele também pode usar magia sagrada e magia espiritual, como necromancia, semelhante com algumas magias que já foram usadas para reviver milhões de anjos aí na atual guerra que aconteceu, né? E basicamente o Diablo é uma força muito poderosa agora. A gente tá só no volume 14, tá? No volume 15 a gente testemunha ainda mais sobre a missão do Diablo, né? A missão especial.
Outros generais do exército do Rimuru enfrentam o Diablo enquanto Veldora é capturado pelo Império Oriental, e também um grande ataque em escala absurda acontece em Tempest. O exército estava sendo mobilizado lá, né, com o Benimaru como comandante-chefe, e todos precisavam ouvir suas ordens, menos o Diablo. Mesmo que o Benimaru ordenasse para o Diablo, ele respeitaria. Lógico, tem um certo senso de respeito, mas o Benimaru reconhece que o Diablo só recebe ordens diretas do Rimuru e confia nele o suficiente para deixar ele agir da forma que ele quisesse. Tanto que o Diablo ele entrega o controle dos Black Numbers, que no caso é o exército demoníaco todo, pro Benimaru, e a missão dele acaba sendo a mais importante, porque ele deve vigiar a luta do Rimuru contra o Veldora, e o Diablo acaba sendo responsável por flanquear e garantir que as pessoas não sejam sugadas para uma dimensão alternativa, também mantendo o olho no Yuki. O Diablo, ele justifica a sua falta de envolvimento direto na batalha, falando que a única pessoa que poderia causar problemas no campo de batalha era a Velgrind, permitindo que todos os outros mostrem todos os novos poderes e subam de nível. Contudo, o Rimuru ainda repreende o Diablo, dizendo para ele trabalhar mais, e lá no volume 18, depois disso tudo, durante a grande guerra que aconteceu, o Diablo enfrenta Zalario, que é um dos anjos. O Diablo, ele lutou contra o Zalario, um anjo primordial, que era tipo assim, muito mais forte do que o Diablo, papo de quase 4 vezes mais forte, né, os pontos de existência dele. No entanto, para alguém como o Diablo, valores de pontos de existência não significavam muito não. O Zalario, ele iniciou o confronto com a técnica da autoridade negra de 8 vias, que envolvia reunir a aura e libertar ela em 8 projéteis muito poderosos direcionados para o Diablo. Mas apesar das naturezas formidáveis desse ataque, o Diablo ele desviou muito fácil, mano, e simplesmente descartou o Zalario como se fosse um amador numa batalha. Uma das principais habilidades que o Diablo usou durante essa luta aí era o uso estratégico do esforço mínimo para conservar a energia, enquanto maximizava ainda o impacto psicológico no oponente. O Diablo ele provocava o Zalario, fazendo ele desperdiçar energia, minando cada vez mais a confiança e todas as provocações de ações imprudentes. O Diablo ele mostrou mais uma vez que ele é um dos personagens mais formidáveis que existe, capaz de lidar com adversários muito poderosos, isso tudo com habilidade e astúcia. E é aquilo, galera, o Diablo com habilidades 3 vezes menores do que o Zalario ainda se sobressaiu devido à eficiência com que ele disparava os ataques e também a capacidade de esquiva dele. As habilidades do Diablo não se limitavam só à evasão, táticas psicológicas. Ele demonstrou uma maestria sobre a manipulação espacial, um aspecto muito crítico da estratégia defensiva e ofensiva dele. Por exemplo, ele usava uma distorção no espaço para anular os ataques dos Zalarios, que era uma técnica que lembrava algumas zonas de defesa espacial, né, usada pelos parceiros de treinamento do Diablo, e isso destacou como cada luta que o Diablo já teve fazia ele evoluir, porque ele tem habilidades e o conhecimento para copiar as melhores técnicas do seu oponente. E essa capacidade de manipular o espaço também fornece ao Diablo uma defesa quase que impenetrável contra ataques elementais e físicos. Além disso, o comportamento calmo também, controlado do Diablo durante a batalha, sempre contrasta muito com a crescente frustração e desprezo do próprio Zalario. Essa fortaleza mental era um fator significativo no estilo de combate do Diablo, onde ele não queria apenas dominar fisicamente o oponente, mas também destruir ele psicologicamente. O Diablo sempre alcançava a vitória, sem nem mesmo usar 100% do poder total dele, mesmo enfrentando um anjo primordial com um corpo físico, sacou? O Diablo ele mal utilizava todo o potencial, só que lá no volume 19, o Diablo enfrentou o Mikael, e pela primeira vez ele perdeu. O Mikael ele possuía uma habilidade final e evoluiu ainda para um mana senciente, né? Então assim, era semelhante a Ciel. Ele assumiu o controle do hospedeiro, que era o Imperador Rudra, e aí o Diablo lutando contra ele para proteger o Rimuru e os outros, mesmo usando o Azazel, as habilidades de manipulação do espaço temporal e tal, o Diablo foi superado pelo Mikael e o domínio absoluto dele. Acontece que o controle espacial do Mikael, cara, substitui qualquer habilidade que o Diablo possui, especialmente com a autoridade sobre o tempo, onde ele pode literalmente entrar numa dimensão onde o tempo não flui e derrotar os seus oponentes. O Diablo ele não se deixou abater por essa derrota. Em vez disso, a fé no mestre dele, no Rimuru, se fortaleceu, especialmente quando ele viu o Rimuru derrotar o Mikael. Então, com só uma olhada, né, em como o Rimuru usou a parada do tempo lá no volume 20, o Diablo sugeriu que ele descobriu os segredos dessa habilidade e que na próxima batalha seria capaz de utilizar ela. Tanto que no volume 21, o Diablo enfrenta o oponente mais forte até então, os Zalanos, o Senhor dos Insetos, cujos pontos de existência são de 14 milhões. Finalmente, nós vemos as armas da classe de Deus do Diablo. A tesoura ali, ou as garras que ele tem, que emitem uma aura de arco-íris e são todas imbuídas de magia. Ele enfrenta de igual para igual o Senhor dos Insetos, que é dito que estava no mesmo nível, se não mais forte do que os dragões verdadeiros, cara. E que quase derrotou a Milin.
Se essa luta tivesse continuado, não tinha dúvidas de que o Diablo sairia vitorioso, mas ela foi interrompida lá quando o Zejon a cortou e destruiu completamente o pai dele, os Alanos, mostrando respeito ao Rimuru. Mais uma vez nós ficamos impressionados com os verdadeiros poderes que o Diablo poder alcançar, cara. Esperamos então que no volume 22 a gente possa ver finalmente o Diablo em ação de novo, possivelmente enfrentando até o Felder, porque o Rimuru ainda não conseguiu voltar da onde ele estava, no fim dos tempos, né, do fim do mundo. Então assim, esse confronto está sendo preparado desde o volume 15 com todas as evoluções do Diablo. E eu espero com grande ansiedade que isso aconteça logo pra gente. Sai logo o volume 22, eu quero muito ver o Diablo mais uma vez em ação. Mas e você? Quer ver? Então deixa aí nos comentários se você quer acompanhar muito mais. E se quiser acompanhar muito mais aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente continuar falando de vários personagens de Tensei. Eu comentei com vocês sobre o Diablo, sempre falo muito dele porque é o meu personagem favorito. E eu aposto que muitos de vocês também gostam dele, então também comenta esse daí. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!